E a coleção X-Men As Maiores Sagas, lançada finalmente em português pela Panini e que começou com A Canção do Carrasco, chegou recentemente ao seu segundo volume. Inclusive tem vídeo aqui no canal, A Aliança Falange. E esse arco trouxe uma nova gama de mutantes para fazer parte do cânone dos X-Men, lá já na sua publicação original nos anos 90. E uma das personagens mais enigmáticas que surgiu nesse pacote foi Monet Saint-Croix, a Amy, que inclusive foi adaptada para o cinema muito antes de qualquer mutante da Marvel, junto com toda a sua equipe, a Geração X. E ela é alvo do nosso X-Men Principais Personagens de hoje aqui do canal Fator X. Então, logo depois da vinheta, tudo sobre Monet Saint-Croix, a Amy da Geração X. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo para vocês Monet Saint-Croix, a Amy da Geração X, filha aí do embaixador Cartier Saint-Croix, e com sua família extremamente complexa, com irmãos, com as gêmeas Claudette e Nicole Saint-Croix, com o irmão Marius, mas também conhecido como vilão Sangria, e que inclusive nem sempre foi a Amy que nós conhecemos. Então a gente vai tentar explicar tudo isso hoje. Já vou avisando a vocês uma parte grande do cânone dessa personagem. Assim como outro personagem que nós trouxemos recentemente para o nosso X-Men Principais Personagens, que foi Madison Jeffries, o Box. Tem muito pouco material traduzido para o nosso idioma. Isso porque o título da Geração X que mais apresentou o passado da personagem praticamente não foi publicado em português, tendo aí em torno de 11 a 13 edições que foram publicadas na revista Fator X. E depois as outras edições todas dessa revista, que teve 75 edições nos Estados Unidos, não apareceram por aqui. Então mudanças muito importantes dessa personagem não existem no nosso idioma. Mas para isso eu vou contar com a ajuda de um amigo nosso que eu já citei aqui em alguns vídeos, o Von Deus, que junto com ele eu participei do podcast GNX Positivo, lá convidado pelo Gustavo, inclusive, da página Quadrinhos com X. Inclusive os dois perfis do Von Deus e do Quadrinhos com X vão estar aqui na descrição para você poder conhecer o trabalho deles e segui-los também. E o Von Deus fez um trabalho muito bom de elencar todo o cânone da Amy no seu perfil do Instagram, me marcou lá na postagem. E uma parte das informações que eu vou usar aqui são tiradas diretamente de lá. E para você que não conhece o trabalho dele, aproveita a conhecer aqui no link que está na descrição. Na descrição você vai encontrar também as nossas redes sociais do canal Fator X e todas as edições que a gente citar aí sobre o cânone da Amy, que estiverem disponíveis na Amazon. A gente vai colocar o link aqui também para você poder adquirir se lhe interessar. E adquirindo por esse link você ajuda o canal Fator X. Então tudo isso você encontra na nossa descrição. Dá uma conferida lá. Agora vamos para a história da Amy sem demora. Então Amy estreia no arco Aliança Falange. Estreia já sendo capturada pela Falange nas páginas do arco A Nova Geração, junto com outros mutantes jovens que depois comporiam a Geração X. Eles são capturados pela Falange, que quer fazer testes para tentar assimilar mutantes e acredita que os mutantes mais jovens, sem treinamento, podem ser mais suscetíveis à assimilação. A assimilação é o processo pelo qual a Falange converte a matéria orgânica dos seres vivos em energia para se replicar e, ao mesmo tempo que troca seus tecidos por tecidos tecno-orgânicos e integra todo o conhecimento, toda a personalidade daquela pessoa e tudo que ela sabe à coletividade da Falange. Então, os mutantes eram imunes a esse processo. Ela atacou e capturou boa parte dos X-Men e não estava tendo sucesso em assimilar os X-Men e resolve tentar então com a nova geração de mutantes, já levando em consideração que se não conseguir, vai exterminá-los para que eles não ameacem a dominação do planeta que a Falange está iniciando. E ali, já no momento do sequestro de Amy, nós temos algumas pistas sobre seu passado. Isso porque sua segurança, mulher que trabalha para seu pai, está reclamando de duas coisas. A primeira é que Amy não fala, não diz uma palavra há muito tempo, e por isso seu pai está muito preocupado com ela. E ela, inclusive, está tentando convencer o pai de Amy a entregá-la ao professor Xavier, que é especialista no tema e que pode talvez solucionar o problema de sua filha. Na mesma conversa, a segunda revelação importante, a segunda reclamação dela ali é que o pai dela não está pensando direito. O pai de Amy não está pensando direito desde o que aconteceu com os seus outros irmãos, as gêmeas e Marius. E isso é a chave para o passado de Amy, que infelizmente, como eu disse, só foi revelado nas edições em inglês. O que acontece é o seguinte: depois de ser capturada pela Falange, ela vai ser libertada por Banshee, Jubileu, Emma Frost e Dentes de Sabre. E junto com os outros sequestrados pela Falange, vai compor a Geração X, que vai migrar então para o seu título próprio nos Estados Unidos,
que aqui no Brasil foi publicado na revista Fator X da editora Abril, que teve 22 edições, mas ali na primeira edição já de Geração X, nas páginas da revista Fator X, nós somos apresentados a outra personagem muito importante, que é Suplício, uma pessoa, uma mutante com pele de diamante que é trazido ao Instituto Xavier, a nova filial do Instituto Xavier, comandada ali por Emma Frost, onde estão os membros da Geração X. Essa nova mutante, a Suplício, tem a pele extremamente dura, apesar de ser totalmente avermelhada. Ele tem a textura de um diamante, afiada como um diamante. Seus dedos, seu cabelo, tudo termina em pontas extremamente afiadas. E, igual a Amy no começo, antes de sua chegada no Instituto, lá durante o arco Aliança Falange, ela não diz nenhuma palavra. Ela vai então aos poucos sendo integrada à equipe enquanto é tratada. E nós vamos ver logo que tem alguém atrás dela. Esse alguém é Mário Sancroix, o irmão de Amy, mas também irmão de Suplício. Mário Sancroix é um mutante conhecido como Sangria, uma espécie de vampiro energético que suga a energia de outros mutantes. Sem essa energia, ele não consegue se manifestar no nosso plano. Seu poder faz com que ele saia de fase e se manifeste em um outro plano muito parecido com o plano astral. Para poder acessar o nosso plano, ele precisa se alimentar de mutantes. E mesmo lá no plano onde ele está, ele precisa se alimentar constantemente de mutantes, ou não terá energia sequer para viver. Não vai ser revelado nas edições publicadas em português, em que pese que ele faz de tudo para obter Suplício. Mas a verdade é que ele não só é irmão de Amy, mas aquela Amy que nós estamos conhecendo, que não dizia nenhuma palavra e depois começou a se manifestar, e Suplício não são as pessoas que nós acreditamos. A verdade é que Marius sequestrou as 3 irmãs ao manifestar seus poderes e as levou para o plano dimensional onde vive para se nutrir delas. Em determinado momento, ele usou um feitiço para transformar a Monet Sancroix original em Suplício, para deformar sua aparência, para impedir que ela falasse e torná-la ali sua escrava, sua serva e a principal pessoa de quem ele se nutria para manter aí seu acesso ao nosso plano e também para se manter vivo. As gêmeas, Claudette e Nicole, acreditando que a irmã morreu, acabaram por substituí-las, usando uma habilidade que parece que só o Sancroix tem, que é de se fundir. Esses irmãos são capazes de se fundir, então elas se fundiram e assumiram a forma da irmã. E com a ajuda de teleporter conseguiram inclusive fugir do plano dimensional onde estava Marius e onde estava Suplício. Assim elas voltaram na forma de Monet e foram elas, nessa forma conjunta única, que foram integrar a Geração X. Enquanto a verdadeira Monet, na forma de Suplício, foi depois libertada também por teleporter e encontrou as irmãs. Tudo isso foi explicado em Geração X de 31 a 40, que é a parte da informação que eu falei que eu obtive lá com o nosso amigo Von Deus no seu post, na sua biografia da personagem Monet, porque não era acessível em português para nós. Na conclusão desse arco, Monet voltou à sua forma original, deixou de ser Suplício e suas irmãs passaram a ser Suplício, até que depois, na edição 40, a última história aí, a última edição que compunha esse arco, revelando toda a origem das irmãs, elas se dividiram de novo como eram. Desde então, a personagem chamada Amy passou a ser realmente Monet Sancroix e integrar a Geração X durante os outros números da revista, até o fim dessa formação da equipe, lá em Geração X 75. Monet ia voltar a figurar nas páginas da revista X-Men, no caso da revista Uncanny X-Men lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, publicada pela Panini na própria revista dos X-Men, durante os eventos do arco Tropa X, com uma equipe fundada por Banshee, o mesmo Banshee que ajudou a fundar a Geração X, foi o primeiro professor da Geração X, e que agora, depois da morte de Moira McTaggart, suposta morte de Moira McTaggart, durante o arco Fim do Sonho, estava tentando aí uma medida mais radical para lidar com os mutantes, para que os mutantes pudessem agir como super-heróis. Assim ele tinha conseguido a guarda de vários vilões que estavam presos, que estavam detidos pelo governo americano, conseguiu que eles fossem colocados sob sua responsabilidade e montou a tal Tropa X com ex-membros da Irmandade de Mutantes, como Blob e Avalanche, e também convidou os ex-membros da Geração X, suas alunas, a própria Monet, Jubileu e Scalpo, para compor essa equipe que ele usaria aí para resolver problemas que os X-Men não resolviam e para agir na Europa. Infelizmente, essa iniciativa deu errado. Um dos mutantes que ele recrutou, Volt, era na verdade Mística disfarçada. Ela traiu o Banshee e destruiu a equipe inteira para atingir seus objetivos. Monet, Jubileu e as outras se viram obrigadas a lutar contra seus novos companheiros de equipe, os membros da Irmandade de Mutantes, e Banshee terminou a história com a garganta cortada e hospitalizado, sem seus poderes durante um longo período. X-Men Nova Marvel.
Monet voltaria a figurar entre os membros dos X-Men, num arco que a gente citou recentemente aqui, que é justamente quando a gente estava falando da Madeline Pryor, de um dos retornos de Madeline Pryor, quando existiu a Irmandade, mas que não era a Irmandade de Mutantes, era a Irmandade de vilãs inimigas dos X-Men. E a segunda formação, que tinha a Arqueia, a irmã de John Sublime, teve que lidar com uma equipe feminina de X-Men só de membros mulheres da equipe liderada por Tempestade, e Monet integrou essa formação, aparecendo lá no Instituto Jean Grey para jovens superdotados do Instituto, que era dirigido pelo Wolverine em homenagem a Jean Grey na fase Nova Marvel, após o cisma que tinha acontecido bem antes. E junto a essa equipe, ela confrontou aí a Arqueia e toda a Irmandade e apareceu figurando como membro dos X-Men. Uncanny X-Men Volume 4. Em Uncanny X-Men Volume 4, Monet St. Croix ia ser recrutada por Magneto para seu novo time de X-Men, que ia também contar com Dentes de Sabre, com Psylocke, com Arcanjo, que na época era praticamente um drone controlado por Psylocke, porque aquele na verdade era só um fragmento do Arcanjo, mas a gente só vai descobrir isso no decorrer do volume. E iam ser membros ocasionais da equipe a própria Mística, que já estragou os planos de Monet e de Banshee lá na Tropa X, e Fantomex. Essa equipe ia ter certa sinergia, ia funcionar bem durante um razoável período em que os X-Men estavam muito fragilizados, a própria raça mutante estava muito fragilizada, pois tínhamos descoberto que as névoas terrígenas que tinham se espalhado pelo mundo após os eventos de Infinito, saga escrita pelo Jonathan Hickman, onde Attilan foi destruída sobre a cidade de Nova York, eram tóxicas aos mutantes, estavam matando os mutantes e os esterilizando. E essa situação extrema estava exigindo uma equipe extrema de X-Men e nada melhor do que Magneto para liderá-la. Então, Monet aderiu a essa equipe, fez parte dessa equipe. Ao longo dessa formação, Dentes de Sabre vai se envolvendo por Monet, vai meio que se apaixonando por ela e começa a protegê-la, em que pese que ela diz que não precisa de proteção. Monet é extremamente poderosa, tem super força, um grau razoável de telepatia, está sempre no auge de sua forma física, é capaz de voo e aparentemente não precisa de proteção. Mesmo assim, Dentes de Sabre sempre está a cercando, a protegendo, e ela brinca um pouco com isso, recusa um pouco, mas usa ali da ajuda de Dentes de Sabre quando necessário. E aí, é justamente perto da conclusão do título, que ela e Dentes de Sabre vão receber uma missão juntos, apenas os dois. Trata-se dos túneis dos Morlocks, onde os Morlocks estão sendo vitimados por um predador. E quando a gente chega lá, quem é o predador que está atacando os Morlocks? Ninguém mais, ninguém menos que Sangria, Marius St. Croix. Durante a luta contra Marius, para tentar impedi-lo de matar os Morlocks, ele revela que está extremamente debilitado pela falta de alimento e acaba se desfazendo do meio da luta contra Monet. Mas, como as irmãs de Monet já haviam feito, ao se fundir para substituí-la, Marius na verdade estava se fundindo a Monet. Inclusive, ela passou ali, ainda no controle de seu corpo, a sofrer da fome de Marius e ouvir sua voz. E Dentes de Sabre, que estava cada vez mais envolvido por ela, acabou por terminar o volume, permitindo que ela se alimentasse de inumanos durante o arco Inumanos vs X-Men e protegendo o segredo dela, sua fusão com Marius, do restante da equipe. Essa formação acabou se dissolvendo depois dos eventos de Inumanos vs X-Men, e Dentes de Sabre passou a ser visto ali solitário nas páginas da revista Arma X, então nós sabíamos durante um tempo o que aconteceu com Monet. Ela foi aparecer nas páginas do segundo volume da Geração X, que também é inédito em português, que se tratava dos alunos de Jubileu lá no Instituto, dirigido pelo Wolverine, só que agora com ele morto após os eventos da morte do Wolverine. E também no Instituto, vítimas mutantes vão ser feitas por aparentemente um predador, um vampiro, e nós vamos descobrir que é Monet, ainda fundida a Marius, sem controle nenhum de sua forma. Durante esse arco, ainda não publicado em português, Monet vai ser libertada de Marius, graças à intervenção dessa nova geração X dos alunos de Jubileu. E inclusive Quentin Quire, usando o fragmento da Fênix, não só vai participar da aventura que liberta Monet, que faz ela voltar ao normal, como vai curar Jubileu, que estava transformada em vampira e tinha perdido seus poderes durante o GM. Ela vai ser restaurada plenamente, voltando a ser mutante e tem a maldição do vampirismo. Do mesmo jeito que Monet, que se livrou de Marius. Os X-Men de Jonathan Hickman. E Monet foi de novo aparecer nas páginas da revista X-Men, já em Dinastia X e Potências de X, compondo a formação dos X-Men, mostrada por Jonathan Hickman na primeira missão da equipe após se estabelecer em Krakoa contra a Orcs, a nova organização antimutante que estava prestes a desenvolver Nimrod. Monet lá mostrou que
voltou a adquirir misteriosamente a habilidade de assumir a forma de Suplício, o que é bem estranho, uma vez que isso era fruto de uma maldição, de um encantamento feito pelo Sangria e não parte de sua mutação, mas ela usou essa forma durante a aventura, acabou morrendo inclusive durante a aventura, e foi trazida de volta pelos protocolos de ressurreição de Krakoa. Muito interessante, ali em Krakoa você também pode ver as duas gêmeas, Nicole e Claudette, transformadas em pequenas Suplício. Tem 3 Suplícios em Krakoa e nós não sabemos a explicação até agora. Parece ser um buraco mesmo na cronologia. E esse foi o X-Men Principais Personagens de hoje, com tudo que nós conseguimos reunir sobre Monet Saint-Croix, uma personagem que tem sim buracos em sua cronologia na publicação em português, mas como vocês puderam perceber agora no final do vídeo, também tem buracos em sua cronologia, até na publicação original lá estadunidense, muitas coisas não explicadas em seu cânone. É uma personagem muito interessante que nós fizemos o possível para reunir e organizar as informações sobre ela, que é o que fazemos aqui no canal Fator X, que vamos fazer em breve com Emma Frost, vamos fazer também com a fabulosa X-Force, mas a fabulosa X-Force do volume 2, liderada por Tempestade, vamos trazer aqui para apresentar para vocês também. E nós ainda temos nosso X-Men Sagas, com os arcos completos dos X-Men ou dessas outras equipes mutantes, para você conhecer aqui no canal Fator X. E a nossa coluna de extras, com resenha sobre tudo, inclusive sobre Inferno, que já saiu o número 2 lá nos Estados Unidos, que nós também vamos trazer aqui para vocês conhecerem a conclusão da fase do Jonathan Hickman em mais um capítulo nessa nova edição. Então tudo isso é conteúdo aqui do Fator X e eu espero você de volta para todos esses vídeos. Então, até lá!